Bom dia a todos, glória a Deus, muita paz e muita graça, que a virtude do Senhor seja derramada sobre todos. Hoje é um dia aí para a humanidade, né, irmãos? Na qual Jesus se entregou por todos, porque a Bíblia nos diz que a graça foi derramada sobre todos, sem exceção de pessoas. E hoje isso é muito gratificante para quem um dia entendeu o ato de Jesus, que Jesus fez. Hoje são reconhecidos como cristãos, né? Protestantes, que recebeu Cristo como seu único e suficiente Salvador. E hoje nós celebramos a Páscoa. O mundo todo celebra a Páscoa, né? Mas a gente celebra a Páscoa com a alegria de que Cristo um dia morreu e ressuscitou. E hoje está à destra do Pai, né? Mas hoje nós vamos falar, irmãos, acerca de um texto que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 23, no versículo 39 em diante, que me chama muita atenção, que são acerca dos malfeitores, tá? E vamos ler lá então, no livro de Lucas, no capítulo 23, do 39 em diante. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos no castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. E Jesus respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia, glória a Deus. Vamos, que passagem. Que passagem, irmão. Aqui são duas situações extremamente, são dois extremos. São dois extremos. Porque esses homens aqui eram Dimas e Gestas. Eram dois malfeitores que já viviam em Jerusalém, né? Já viviam nas imediações de Jerusalém, cometendo crimes e tal. Então eles praticaram isso a vida toda, irmão. Eles já eram malfeitores, eles já eram reconhecidos pela justiça da época como mau elemento, como bandido mesmo, entendeu? Mas, mano, esses caras tiveram um privilégio tão grande, que no dia da crucificação deles, Dimas estava à direita e Gestas à esquerda de Jesus. E eles tiveram um privilégio tão grande de Jesus ser crucificado no meio deles. No centro deles estava Jesus, irmãos. Então isso é muito profundo. Mas Gestas falou assim para ele: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. E Dimas, escutando aquilo, falou assim: você não teme a Deus? Nós estamos sob tal sentença que, por causa dos nossos atos praticados ao longo da vida. Mas esse aqui nenhum mal fez. Aí ele acrescenta assim, falando assim: Jesus, quando vier o teu reino, lembra-te de mim. E Jesus, no mesmo momento, falou assim: irmão, glória a Deus, ainda hoje estarás comigo no meu paraíso. Irmão, nós temos dois tipos de pessoas aqui. Uma é que se arrepende dos atos e se converte e se entrega a Cristo de todo o teu coração, reconhecendo que Ele é o único e suficiente Salvador da tua vida, e que a vida dele vai ser transformada pelo poder de Cristo durante o período da vida e pós-morte. Porque ele creu em Jesus, que Jesus ele era Senhor. Ele veio e ele tinha um reino de fato. Estou falando de Dimas, tá, irmãos?
Então Jesus, naquele momento, Jesus já fez a mesma promessa que Jesus fez para a gente, fez para ele naquele momento. Falou, ainda hoje estarás comigo no meu paraíso. Mas Gestas, não, ele estava ali, ele queria que Jesus fizesse alguma coisa, não para que ele mudasse de vida, mas para que ele salvasse a vida dele. Para que Gestas salvasse a sua própria vida. Ele falou, olha, se tu és Cristo, então salva você e a nós também. Então a intenção de Gestas era se salvar. Naquele momento, descer da cruz. Sair da morte. Não de arrependimento. Ele não queria se arrepender, ele queria sair dali para continuar praticando os mesmos atos. Então, o que eu quero dizer para nós dessa manhã é que a morte de Jesus veio trazer transformação na nossa vida. Assim, quando nós recebemos Cristo na nossa vida, que Ele nos escolhe, porque não é a gente que escolhe Cristo, é Ele quem nos escolhe, é Ele quem nos conduz para a casa dEle, para ali fazermos o ato, levantarmos a mão, recebermos Cristo como único, suficiente Salvador, é Ele quem faz isso tudo. É Ele quem nos escolhe. Então Cristo, quando Ele nos escolhe, nós temos que ir e receber a transformação de Cristo por completo na nossa vida. Nós não podemos viver no meio do caminho, de forma nenhuma. Nós temos que nos tornar verdadeiramente cristãos protestantes. Servir a Cristo em espírito e em verdade. Não servir a Cristo para nosso bel prazer, para satisfazer aquilo que a gente precisa. Não, Senhor. Nós temos que estar debaixo da obediência de Deus, independente da nossa vontade. Independente do que tiver para nos acontecer, independente do que está por vir, nós temos que estar debaixo da mão do Senhor, aguardando as benevolências dele. É isso aqui que Dimas fez. Falou, Senhor, olha só, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço o meu erro, mas o Senhor é Deus. O Senhor está aqui injustamente. Eu reconheço isso, que o Senhor está morrendo em meu favor. Então, eu te peço perdão. E hoje, Senhor, eu quero entrar contigo no teu reino. Então, quando Jesus morreu, ele se entregou. Foi para isso, irmãos. E aqui, irmãos, ó, no livro de Lucas ainda, nós vemos outra cena lastimável. Lastimável. Gestas. Ele ouvia falar de Jesus, na época de Jerusalém, eu tenho certeza disso, eu tenho plena certeza disso. Que Gestas e Dimas já ouvia falar de Jesus, porque Gestas falou, se tu és o Cristo, então salva-te de ti mesmo. Então ele sabia quem era Jesus Cristo. Mas, irmãos, entre os discípulos, Gestas ouvia falar, não conhecia Cristo. Mas entre os discípulos, havia um homem chamado Judas. Entre os discípulos havia um homem que caminhou com Jesus, que aprendeu dos ensinamentos de Cristo, que entendeu qual era o propósito de Cristo. Por mais que muita gente ache que não, mas entendeu sim. A Bíblia nos diz que no dia da Páscoa, que era próximo, na verdade era a última ceia, era a última ceia, essa Páscoa que Jesus falou que quem o trairia era aquele que botou a mão no prato com ele, que comeria com ele, que ele deu um bocado de pão molhado para ele, que cada livro aqui tem uma passagem diferente. Então, irmãos, naquele momento ali, essa foi a última ceia do Senhor, foi a última Páscoa. Então, o que mais me entristece, irmãos, somos nós hoje sermos servos de Deus, reconhecermos o poder de Deus, sabemos que Jesus morreu na cruz por nós e negarmos a Cristo, trairmos a Cristo todos os dias. Nós não podemos fazer isso, irmão. Jesus está sentado à destra do Pai. Ele está intercedendo por nós. Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Ele morreu, morte de cruz, com espinhos de 5 centímetros, irmão, que atravessaram o osso do seu crânio. A lança transpassou o seu lado.
Ele foi chicoteado, irmão. Que os seus ossos ficaram expostos. Para que hoje nós pudéssemos dar glória a Deus e aleluia pela sua salvação. Então hoje, irmãos, é um dia que nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. Então que de fato Cristo possa ter ressuscitado em nós, que de fato Cristo possa ter nos ressuscitado, que Cristo possa ter nos tirado do lamaçal do pecado, nos colocado de pé diante dele, e ele ter nos purificado, ter nos lavado com o sangue do Cordeiro. Aleluias. Então, irmãos, que possamos permanecer firmes. Independente da situação, irmãos. Independente da situação, eu falo. Eu sou sincero para vocês. É independente da situação. Se está bom ou se está ruim, se está no meio. É servir a Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele ninguém vai ao Pai. Não vai. Não adianta. Você, quando estiver no tempo bom, você vai viver sua vida. Quando estiver no tempo ruim, você vai procurar Deus. Isso não vai resolver. Não vai, porque não existe meio termo para Deus. Então, possamos ser igual Dimas. Que possamos reconhecer a morte e a ressurreição de Cristo. Não igual Gestas. Procurar Jesus para satisfazer aquilo que nós achamos que é bom. Mas que possamos servir a Deus em espírito e em verdade. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um excelente domingo, uma boa Páscoa. Para aqueles que vão ceiar hoje com o Senhor. Uma excelente ceia. Que Deus renove, que Deus restaure. Que Deus transborde na vida de vocês com o Espírito Santo de Deus. Tá? Porque a ceia, ela nos leva por lugares mais altos. A ceia nos eleva a lugares mais altos. A ceia do Senhor, ela é muito importante para nós. É ela que nos dá força para caminhar mais uma jornada. É ela que nos dá força para orar. É ela que nos dá força para santificar. Então participe da ceia hoje. Hoje nossos pastores na Suíça vão ministrar uma ceia. Compre seu suco, compre seu pão. Ore, ceie com o Senhor. Porque nesses momentos difíceis é o corpo e o sangue de Cristo que nos dá força. É o corpo e o sangue de Cristo que nos conduz através do teu Espírito Santo. Porque nesse momento, irmãos, que possamos estar arraigados em Cristo. Nosso amor em Cristo, irmão, agora possa aparecer verdadeiramente. Porque Cristo nos amou de tal maneira que Ele deu a sua vida. Ele se entregou por nós, irmão, por amor. Então, que possamos hoje celebrar o Senhor com a Santa Ceia, com a ceia do Senhor, melhor dizendo, com a ceia do Senhor, que possamos orar, entendeu? Ceiar em família, para que hoje pode ser nossa última ceia. Lembre-se disso. Então, ceie com o Senhor, participe do corpo e do sangue de Cristo, e possamos estar firmes sempre. Que Deus abençoe essa igreja amada. Estamos aí firme e forte, buscando ao Senhor, nos dedicando todo dia em oração, em espírito e em verdade. Busque ao Senhor. Aquele que tem fôlego, louve o Senhor. Que Deus abençoe. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Isso é um texto áureo da Bíblia, irmão. Todo crente tem que conhecer, todo crente tem que saber e entender o sentido desse versículo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.